Haverá uma escola que pode dar vida a você? Jamais existiu uma casa ou uma terapia capaz de transformar um homem da morte para a vida. Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Depois de algum tempo parado, estamos de volta. Sejam bem-vindos ao programa Conversão. Eu que vos falo, sou a missionária Conceição Cabeia. O amor verdadeiro não são versos soltos pelo ar, nem palavras jogadas ao vento. O programa Conversão começa desse jeito e eu sei que hoje vais mesmo te transformar. Não tente entender os métodos de Deus para a tua conversão. Apenas siga as ordens e o juízo de Deus. Abraão não tentou entender. Imagine um homem que recebe um chamado divino para deixar tudo para trás. Sua terra natal, sua família, seu conforto. Um homem que enfrenta reis poderosos, faz alianças inesperadas, comete erros graves e até mesmo coloca em risco as promessas divinas com suas próprias mãos. Abraão não é apenas um herói de fé. Ele é um ser humano complexo, com falhas, medos e momentos de dúvida que o tornam ainda mais fascinante e talvez mais parecido conosco do que gostaríamos de admitir. Agora, cameraman, puxa a câmera. Puxa mais, puxa. Agora entendam bem e reflitam nisso, que Deus é este que ordena um pai para sacrificar o seu filho. Que objetivo teve Deus para dar esta ordem? Tudo começa quando Deus se revela a Abrão em meio à tranquilidade de sua vida em Ur dos Caldeus. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, diz o Senhor. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Um chamado poderoso, mas também aterrorizante. Você largaria tudo por uma promessa incerta? E aqui surge o primeiro ponto pouco abordado. Abrão não obedece completamente. Em vez de deixar sua família, ele leva consigo Ló, seu sobrinho. Seria isso um ato de desobediência ou um gesto de responsabilidade familiar? Essa decisão, aparentemente inocente, desencadeia uma série de eventos que colocam em risco não apenas a segurança de Abrão, mas também o cumprimento das promessas divinas. Ao chegar à terra de Canaã, uma fome severa força Abrão a descer ao Egito. Aqui, ele toma uma decisão controversa e moralmente questionável. Temendo pela própria vida por causa da beleza de sua esposa Sarai, ele pede que ela finja ser sua irmã. Dize, pois, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Com essa mentira, Abrão coloca Sarai em uma posição vulnerável, permitindo que ela seja levada para o harém do faraó. Em troca, ele recebe riquezas e favores. Um ato de covardia, uma estratégia de sobrevivência? A moralidade dessa decisão é no mínimo questionável e as consequências são profundas. Deus intervém enviando pragas sobre o faraó, que descobre a verdade e confronta Abrão. Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Envergonhado, Abrão é expulso do Egito, mas não sem antes acumular mais riquezas. Mas será que esses bens materiais compensam o dano causado à sua integridade e à de Sarai? E mais, esse padrão de comportamento se repete. Mais tarde, Abrão, já como Abraão, repete a mesma mentira com Abimeleque, rei de Gerar. Novamente, ele coloca sua esposa em risco para salvar a própria pele. Isso nos leva a questionar: até que ponto Abraão confiava realmente em Deus? Voltando a Canaã, os problemas persistem. A riqueza de Abrão e Ló é tão grande que a terra não pode sustentar ambos. Surgem conflitos entre seus pastores e Abrão propõe uma separação. Ló, pensando em seu próprio benefício, escolhe as férteis planícies do Jordão, próximas a Sodoma,
uma cidade notória por sua perversidade. Essa escolha egoísta coloca Ló em perigo e força Abrão a se envolver em conflitos que poderiam ter sido evitados. Seria esse um reflexo das consequências da desobediência inicial de Abrão ao levar Ló consigo? E aqui está uma das partes mais emocionantes e controversas da história. Quando Ló é capturado durante uma guerra entre reis, Abrão não hesita. Com apenas 318 homens treinados, ele enfrenta exércitos poderosos para resgatar seu sobrinho. Um ato de bravura impressionante, mas também uma consequência direta de sua decisão inicial de trazer Ló consigo. Será que Abrão estava tentando consertar seus erros ou simplesmente cumprir seu dever familiar? E mais, essa intervenção militar poderia ter colocado em risco a promessa divina, envolvendo Abrão em conflitos políticos desnecessários. Após a vitória, Abrão encontra Melquisedeque, o misterioso rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque abençoa Abrão, e este lhe dá o dízimo de tudo. Mas nem tudo são vitórias e bênçãos. Apesar das promessas de Deus, Sarai continua estéril. O tempo passa e a impaciência toma conta. Sarai propõe que Abrão tenha um filho com sua serva egípcia, Agar. Abrão concorda sem hesitar e nasce Ismael, mas essa decisão, tomada sem consultar a vontade divina, gera conflitos internos devastadores. Agar, agora grávida, passa a desprezar Sarai, que por sua vez a maltrata severamente. A serva foge para o deserto, mas é encontrada por um anjo que a instrui a retornar, prometendo que seu filho também será pai de uma grande nação. Pois é, temos a resposta. Ismael foi o grande pecado. E Isaque é o filho da promessa. Poderíamos dizer que a impaciência de Abraão e Sara plantou as sementes de conflitos milenares. É uma reflexão perturbadora, mas necessária. Em meio a essas turbulências, Deus renova sua aliança com Abrão, mudando seu nome para Abraão, pai de muitas nações, e o de Sarai para Sara, princesa. Estabelece a circuncisão como sinal dessa aliança e reafirma que Sara dará à luz um filho. Abraão ri dessa promessa, não por desdém, mas talvez por incredulidade diante da improbabilidade biológica. Afinal, ele tem 100 anos e Sara, 90. Mas Deus insiste. Porventura haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Finalmente, o tão esperado filho nasce. Isaque, cujo nome significa riso, é a materialização da promessa divina. A alegria é imensa, mas não sem complicações. Sara observa Ismael zombando de Isaque e exige que Abraão expulse Hagar e seu filho. Abraão fica profundamente angustiado, mas Deus o conforta, assegurando que cuidará de Ismael. E então, ocorre o evento mais polêmico da vida de Abraão, o sacrifício de Isaque. Deus o testa de forma extrema, pedindo que ofereça seu filho amado em holocausto. Sem hesitar, Abraão parte para o Monte Moriá com Isaque, carregando a lenha e o fogo. Imagine o tormento interno, a batalha entre a fé e o amor paternal. Isaque, sem saber do plano, pergunta: "Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Abraão responde: "Deus proverá para si o cordeiro." No momento crucial, quando Abraão ergue a faca, um anjo intervém. "Não estendas a tua mão sobre o menino, nem lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho." Esse episódio levanta questões éticas profundas. Seria Deus cruel ao pedir tal sacrifício? Ou estaria ele mostrando a Abraão e a todos nós que a verdadeira fé requer total entrega? Deus provou e aprovou o seu servo Abraão. Deus em primeiro lugar. Deus o testa de forma extrema, pedindo que ofereça seu filho amado em holocausto. Por que Deus está a dar uma ordem para um homem de uma grande fé como Abraão? Terá Abraão pecado ou aborrecido Deus? Agora, não tente entender Deus. Apenas siga ordens.
ainda que para os olhos do homem seja insensato, mas obedeça. Seria Deus cruel ao pedir tal sacrifício? Ou estaria ele mostrando a Abraão e a todos nós que a verdadeira fé requer total entrega? Alguns estudiosos sugerem que essa história é uma crítica às práticas de sacrifícios humanos comuns na época, enquanto outros veem nela uma prefiguração do sacrifício de Cristo. De qualquer forma, é um dos momentos mais intensos e controversos da Bíblia. Após essa prova, a vida de Abraão segue para seus capítulos finais. Sara morre aos 127 anos e ele a sepulta na caverna de Macpela, adquirindo assim sua primeira propriedade na terra prometida. Preocupado com o futuro, Abraão envia seu servo de confiança, Eliezer, para buscar uma esposa para Isaque entre sua parentela. Rebeca é escolhida, em um encontro repleto de sinais divinos, e a linhagem continua. Abraão toma outra esposa, Quetura, e tem mais 6 filhos. Deus não tem prazer da morte de um pecador. Deus é excelente, Deus é perfeito, Deus é sem pecado. Uma conversão completa de seguir a Deus e não a vontade de Sara, e nem a conveniência humana no tempo de espera. Na verdade, diante deste cenário todo que ocorreu com Abraão, Deus estava verificando a confiança, a fé, a obediência de Abraão. Que falha teria cometido Abraão? Agora, cameraman, puxa mais um pouco, mas chegamos num ponto que agora eu posso lhe dizer. Isso é para mim e para si. Cuidado com o tempo de espera. Seja paciente e obediente. Nenhuma, mas nenhuma opinião pode te fazer parar no caminho de Deus quando Ele te dá uma promessa e uma ordem. No entanto, deixa claro que Isaque é o herdeiro da promessa, enviando os filhos de Quetura para o Oriente com presentes. Aos 175 anos, Abraão morre, sendo sepultado por Isaque e Ismael. Sua jornada é uma tapeçaria rica de fé, falhas, redenção e legado. Mas o que podemos aprender com tudo isso? Abraão não era perfeito, cometeu erros graves, mentiu, duvidou, tentou controlar situações que deveriam estar nas mãos de Deus. Sua vida é um espelho de nossas próprias lutas e imperfeições. E ainda assim, ele é chamado de amigo de Deus e pai da fé. Isso nos mostra que a jornada espiritual não é sobre perfeição, mas sobre persistência e disposição para aprender e crescer. Sua história nos desafia a refletir sobre nossa própria jornada. Quantas vezes tentamos ajudar Deus, tomando decisões precipitadas? Como lidamos com as consequências de nossas escolhas? Estamos dispostos a confiar plenamente, mesmo quando tudo parece impossível? E talvez mais importante, como lidamos com nossas falhas e com o impacto delas na vida dos outros? Abraão jamais poderia seguir à frente se não passasse no processo do início de um possível sacrifício do seu filho. Foi bom estar deste lado e eu sei que hoje trouxemos um tema que vai te converter e vai te trazer uma verdadeira conversão. Por isso, diante desta toda a instrução de hoje, eu posso te pedir, converta-te enquanto é tempo. Escolhe seguir Jesus Cristo. Segue o amor. Até o próximo programa. Abraão não é apenas um herói de fé. Ele é um ser humano complexo, com falhas, medos e momentos de dúvida que o tornam ainda mais fascinante. O amor verdadeiro não são versos soltos pelo ar, nem palavras